Livro de Jeremias, capítulo 2, versículos de 9 ao 19. Portanto, ainda pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Passai as terras do mar de Chipre e vede, mandai mensageiros a Quedar e atentai bem, e vede se jamais sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos, ficais estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Acaso é Israel escravo ou servo nascido em casa? Porque, pois, veio a ser presa? Os leões novos rugiram contra ele, levantaram a voz da terra dele, fizeram uma desolação. As suas cidades estão queimadas e não há quem nelas habite. Até os filhos de Mênfis e de Táfnis te pastaram o alto da cabeça. Acaso tudo isso não te sucedeu por haveres deixado o Senhor teu Deus quando te guiava pelo caminho? Agora, pois, que lucro terás indo ao Egito para beber as águas do Nilo, ou indo à Síria para beber as águas do Eufrates? A tua malícia te castigará, e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. Palavra do Senhor. Página 37, capítulo 4. Destaque: ele odiava os cristãos protestantes, fazia emboscadas para eles, roubava-os e até mesmo ajudou a matá-los. Ele disse: sou eu quem eles deveriam ter crucificado. Nenhum pecado pode ser lançado em conta contra o cristão em Jesus Cristo. Nenhum julgamento terá de ser enfrentado. Capítulo 4 traz como título: Você já não é culpado. Um homem preocupado estava presente numa das nossas cruzadas na América Latina. Desde a sua juventude odiava os cristãos protestantes. Seu prazer era furtá-los, destruindo seus plantios, negócios ou bens. Ele com seus amigos fazia emboscada para os cristãos no interior para roubá-los e frequentemente espancá-los. Deleitava-se em persegui-los e até mesmo ajudou a matar algum deles. Jesus Cristo se tornara real a esposa daquele homem, pouco depois do casamento. Muitas vezes seu relacionamento conjugal tinha ficado tenso por causa de conflitos no tocante à religião. Durante 19 anos, ela orava para que o marido tivesse um encontro pessoal com o Senhor. O homem estava presente em nossa cruzada na noite em que preguei sobre os sofrimentos de Cristo na cruz, descrevendo como ele foi crucificado para pagar as penalidades dos nossos pecados. Pela primeira vez na vida, ele se deu conta de que Deus criou o homem e a mulher para andar e falar com ele no jardim, na sua presença, que o homem é criado à imagem dele. Deus é amor, o plano de Deus é que compartilhemos esse amor. O ódio, o mal e o assassínio provém de Satanás, que já no princípio levou o homem a pecar contra Deus. Aquele homem não tivera consciência de que o pecado era a barreira entre o homem e Deus, e que ele ansiava tanto pelo convívio com o homem que sacrificara seu único filho para resgatar a humanidade dos pecados e restaurar a comunhão. De repente, a morte de Cristo se tornou uma realidade para aquele homem. Você já está perdoado, ele nos disse. Quando comecei a pensar a respeito do meu ódio
e dos meus atos pecaminosos contra pessoas inocentes, reconheci que todo pecado que eu já cometera ajudara a pregar Jesus naquela cruz. Visualizava o quadro dele pendurado ali, entre dois ladrões, suportando o castigo dos meus pecados, para eu não ser considerado culpado diante de Deus. À medida que você pregava, disse ele, tornou-me consciente de que sou eu quem deveria ter sido crucificado, porque fui eu quem cometi tais atos iníquos. Jesus era inocente, ele era perfeito. Percebi que eu estava chorando. Queria exclamar: por que tu, Senhor? Por que tu estás sendo crucificado? Que mal já fizeste? Sou eu quem deveria ter sido crucificado. Eu sou o culpado. Aquele caro homem veio correndo para a frente da grande arena, tão logo convidei as pessoas a aceitarem a Cristo. Sua esposa dedicada ficou em pé ao lado dele, enquanto aquele perseguidor dos cristãos caía aos pés de Jesus e recebia o perdão de todos os seus pecados. Tinha sentido profunda culpa e remorso. Naquele momento, tudo ficou diferente e ele reconheceu que Deus não levava em conta contra ele nenhum dos seus pecados. Sua dívida já foi liquidada. A palavra perdoar significa conceder isenção do pagamento de uma dívida ou obrigação. Jesus Cristo pagou nossa dívida em nosso lugar. A penalidade dos nossos pecados foi plenamente perdoada como uma dívida que foi paga. Jesus tomou sobre si a nossa culpa e sofreu a plena penalidade dos nossos pecados em nosso nome, em nosso lugar. A totalidade da vida contra aquele que crê em Cristo é apagada. Não há absolutamente nada que Deus lance em conta contra o cristão em Jesus Cristo. Tal pessoa nunca terá de enfrentar o julgamento divino pelo pecado. Cristo já o fez, em nosso nome, quando ele sofreu o julgamento dos pecados na sua morte por nós na cruz. Jesus disse em João, capítulo 5, verso 24, eu digo sinceramente que todo aquele que ouve a minha mensagem e crê em Deus que me enviou, tem a vida eterna, a vida eterna, e jamais será condenado pelos seus pecados, mas passou da morte para a vida, a vida. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, pois quem se atreve a vos acusar, a nós que Deus escolheu para sermos dele, foi ele quem nos perdoou, diz Romanos capítulo 8, verso 1. Quem nos condenará então? Foi Jesus Cristo quem morreu por nós. Quem então pode jamais ocultar de nós o amor de Cristo? Romanos capítulo 8, versos 33 a 35. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões, diz o Salmo 103 e 12. O grande plano do amor de Deus fornece o meio para sermos restaurados a Deus, como se nenhum pecado tivesse sido cometido.